quero encorajar você, povo de Deus, a permanecer firme na palavra do Senhor. Segure-se nas promessas que Ele fez e permita que elas reacendam a sua fé e fortaleçam o seu espírito. Chegou o tempo de deixar para trás o medo e a insegurança. Chegou o tempo de não se enxergar mais como alguém fraco ou incapaz. Em Cristo Jesus nos foi dada autoridade para vencer o inimigo e tudo aquilo que se levanta contra nós. Ele nos capacitou para superar toda a força do mal. Por isso, saiba, viver dominado pelo medo não faz parte da herança de um filho de Deus. A timidez espiritual não é o seu destino. A palavra nos ensina em Tiago 1:2-4, que quando enfrentamos provações, devemos enxergar esses momentos como oportunidades de crescimento. As lutas testam a nossa fé, e essa fé gera perseverança. E quando a perseverança é desenvolvida, nos tornamos maduros, completos e fortalecidos, sem faltar coisa alguma. A Bíblia nos chama a viver com alegria em todas as circunstâncias, inclusive nas mais difíceis. E mais do que isso, é justamente nos momentos de dor que precisamos nos apegar ainda mais a Jesus. Quanto maior for a aflição, mais profunda deve ser a nossa confiança nele. Quanto mais intensos forem os desafios, mais intensa deve ser a nossa entrega a Deus. Se o caminho está doloroso, seja alguém que ora. Se a situação parece insuportável, ore ainda mais. Quanto mais instável a vida parecer, mais firme deve ser a sua fé em Cristo. Colocar tudo isso em prática não é simples. Isso exige maturidade espiritual, exige fé verdadeira e, acima de tudo, depende da ação do Espírito Santo. Um dos conselhos mais valiosos que já recebi foi este: leve tudo até Jesus. Não apenas algumas coisas, tudo. Houve momentos escuros na minha vida, mas sou grato a Deus por ter colocado pessoas cheias de fé ao meu redor, que me ensinaram a buscar o Senhor antes de buscar respostas. Fui direcionado a procurar a presença de Jesus, não explicações. Porque quando enfrentamos dificuldades, a nossa tendência natural é querer entender o porquê. Queremos saber como chegamos até ali, por que Deus permitiu aquilo e quando tudo vai mudar. Tentamos explicar, racionalizar e controlar, mas existe uma verdade que precisamos aceitar. Deus não precisa se justificar diante de nós. Ele não está limitado à nossa compreensão. O Senhor vê de um ponto de vista eterno. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele enxerga as estratégias do inimigo, as nossas fragilidades e o que há em nosso coração. Deus vê muito além do que conseguimos enxergar. Por isso, não podemos esperar compreender completamente os caminhos de um Deus que tudo sabe e tudo vê. O que nos resta é confiar. Confiar que Deus é fiel, que Ele é bom em todo o tempo e que está no controle absoluto de todas as coisas. Como diz Isaías 55:8-9, os pensamentos e caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Hoje, eu quero falar diretamente com você. Independentemente do tamanho do seu problema, não desperdice sua energia tentando encontrar todas as respostas. Use essa força para buscar Jesus Cristo. Em vez de gastar tempo tentando entender o motivo de tudo, volte-se para aquele que é a fonte da vida. Abraão, quando foi provado, escolheu confiar em Deus. Paulo e Silas, mesmo feridos e presos, escolheram adorar. Eles não focaram na situação, mas no Senhor. E essa mesma escolha está diante de você agora. Se o momento é difícil, confie no Senhor. Entregue suas lutas a Jesus, porque tentar vencer com a própria força sempre levará ao esgotamento. Não somos fortes o suficiente sozinhos.
Não somos sábios o bastante sem Deus. Precisamos de Jesus, todos nós. Por isso, tire os olhos do problema e fixe-os em Cristo. Não foque na montanha, foque naquele que pode movê-la. A palavra nos ensina em Provérbios 3, 5 a 6, a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender do nosso próprio entendimento. Quando o reconhecemos em todos os caminhos, Ele endireita as nossas veredas. A verdadeira maturidade espiritual nasce quando aprendemos a confiar, mesmo sem entender tudo. Então, aconteça o que acontecer, permaneça firme. Continue crendo, continue ancorado no Deus que é bom o tempo todo. Ao se preparar para orar, eu te convido a fazer uma pausa. Mesmo que seja difícil, declare no seu coração que Deus continua sendo bom. E se você não conseguir fazer isso agora, peça ao Espírito Santo que te ajude a enxergar além da dor. Peça a Ele uma nova perspectiva, uma visão alinhada com a verdade de que Deus é bom em todo o tempo. A fé nos leva a caminhar mesmo quando não temos todas as respostas. Ela nos ensina a confiar sem controlar. Nossa parte é crer, a parte de Deus é agir. A fé não é algo visível ou palpável. Ela é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que ainda não vemos. Muitas vezes tentamos controlar tudo, até que a vida nos mostra o contrário. Existem coisas que fogem completamente das nossas mãos. A fé existe exatamente para esses momentos, para nos ensinar a descansar mesmo quando não temos o controle, porque ainda assim confiamos que Deus tem um plano e que Ele sempre terá a última palavra. Portanto, ao nos aproximarmos de Deus em oração, peçamos a Ele um coração tranquilo, mesmo sem respostas. Não porque sabemos tudo, mas porque sabemos em quem confiamos. Nossa resposta tem um nome: Jesus. Oração. Pai amado e eterno, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com o coração aberto e a alma rendida. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Tu és o Deus que sustenta a nossa vida, o Deus que nos guarda quando estamos fortes e, principalmente, quando estamos fracos. Hoje não viemos a Ti cheios de respostas, mas cheios de dependência. Não viemos com explicações, mas com fé. Não viemos confiando em nossa própria força, mas confiando no Teu poder. Senhor, Tu conheces cada pessoa que ora agora. Tu conheces os pensamentos que ninguém mais vê, as dores que não foram verbalizadas, os medos escondidos, as lágrimas silenciosas e as batalhas travadas em segredo. Nada está oculto diante dos Teus olhos. Antes mesmo que uma palavra saia da nossa boca, Tu já sabes o que se passa dentro de nós. E é exatamente por isso que escolhemos confiar em Ti. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti todo o fardo pesado que temos carregado. Entregamos as preocupações que roubam o nosso sono, as angústias que tentam dominar a nossa mente, os temores que insistem em nos paralisar. Hoje decidimos lançar tudo aos Teus pés, porque reconhecemos que o Senhor cuida de nós. Ensina-nos a descansar na Tua fidelidade e a confiar no Teu tempo, mesmo quando não entendemos o processo. Senhor Jesus, fortaleça aqueles que estão cansados, renove as forças de quem já pensou em desistir, levanta os que caíram, restaura os que se feriram ao longo do caminho e cura os corações quebrados. Onde houver desânimo, sopra o Teu fôlego de vida. Onde houver confusão, libera a Tua paz que excede todo o entendimento. Onde houver medo, derrama coragem que vem do céu. Espírito Santo, nós te pedimos, guia-nos em toda a verdade. Alinha nossos pensamentos aos Teus pensamentos. Ensina-nos a enxergar as situações não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Remove de nós toda a visão distorcida,
toda dúvida que tenta nos afastar de Deus, toda mentira que o inimigo semeou em nossa mente. Substitua tudo isso pela verdade da Tua palavra. Pai, ajuda-nos a confiar mesmo quando o caminho parece incerto. Ensina-nos a caminhar pela fé e não pela vista. Que aprendamos a esperar em Ti sem murmurar, a perseverar sem perder a esperança, a crer mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Que nossa fé não esteja baseada no que vemos, mas em quem Tu és. Nós declaramos que o Senhor continua no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. Declaramos que Tu estás trabalhando, mesmo quando não percebemos. Declaramos que nenhuma luta é em vão quando confiamos em Ti. Usa cada desafio para nos amadurecer, cada prova para nos fortalecer e cada processo para nos aproximar ainda mais do Teu coração. Senhor, guarda a nossa mente, livra-nos de pensamentos de derrota, ansiedade e desespero. Que a nossa mente esteja firmada nas coisas do alto e não nas circunstâncias passageiras desta vida. Que o nosso coração permaneça sensível à Tua voz e obediente à Tua vontade. Não permita que nos tornemos frios espiritualmente ou acomodados na fé. Nós te pedimos, Pai, que o Teu fogo santo seja reacendido em nós, que a paixão pela Tua presença volte a arder intensamente, que o amor pela Tua palavra seja renovado todos os dias, que a oração não seja um peso, mas um prazer, que buscar a Ti seja a nossa maior prioridade. Proteja-nos, Senhor, dos ataques do inimigo. Guarda-nos de todo o mal visível e invisível. Cobre-nos com o sangue de Jesus. Fortaleça-nos espiritualmente para permanecermos firmes, vigilantes e cheios de discernimento. Que não sejamos dominados pelo medo, mas guiados pelo Teu Espírito. Pai, entregamos a Ti o nosso futuro. Reconhecemos que não sabemos o que nos espera, mas sabemos que Tu já estás lá. Confiamos que os Teus planos são maiores, melhores e perfeitos. Mesmo quando não entendemos o caminho, escolhemos confiar no Deus que conhece o destino. Que nossa vida seja um testemunho da Tua graça. Que outras pessoas vejam a Tua mão agindo em nós e glorifiquem o Teu nome. Que sejamos luz em meio às trevas, esperança em meio ao caos e instrumentos do Teu amor onde quer que estivermos. Nós declaramos que nada pode nos separar do Teu amor. Declaramos que se o Senhor é por nós, nada nem ninguém poderá ser contra nós. Declaramos que a nossa fé não será destruída, que a nossa esperança não será arrancada e que a nossa confiança está firmada em Cristo. Pai, recebemos a Tua paz agora, uma paz que acalma a alma, que silencia a ansiedade e que traz descanso ao coração. Que essa paz governe nossa mente e nossas emoções, que possamos dormir tranquilos, acordar confiantes e caminhar seguros, sabendo que estamos em Tuas mãos. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouviu. Agradecemos não apenas pelo que já fez, mas também pelo que ainda fará. Agradecemos porque, mesmo em meio às lutas, o Senhor permanece fiel, e nós escolhemos permanecer fiéis a Ti. Tudo isso nós entregamos diante do Teu trono, confiando plenamente na Tua graça, no Teu amor e no Teu poder. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.